Seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre um dos chamados clássicos da sociologia. Quem são os clássicos da sociologia ou o que são os clássicos da sociologia? Esse nome é dado para se referir àquelas teorias que lançaram as bases da reflexão sociológica, do estudo sociológico, a partir do nascimento da sociologia como ciência, de acordo com aquilo que a modernidade definiu como ciência, no início do século XIX. Ao longo do século XIX, até o iníciozinho do século XX, surgiram então algumas teorias, algumas reflexões, algumas investigações científicas sobre os fenômenos sociais que serviram de base aí para diferentes outras investigações do fenômeno social. Então, essas teorias que surgiram aí inicialmente dando uma base para a nova ciência são chamadas de clássicos da sociologia. E entre esses clássicos está Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917. E o que vai mudar de uma teoria para outra é o enfoque que cada teórico deu para a investigação dos fenômenos sociais. No caso de Émile Durkheim, por exemplo, o enfoque é coletivista. O que isso quer dizer? Quer dizer que para Émile Durkheim, a investigação dos fenômenos sociais ela deve priorizar os aspectos coletivos da vida humana em sociedade. Ou seja, o que vai servir de base para a sociologia não são as qualidades, as características, os aspectos que são peculiares de um ou de outro indivíduo ou que pode ser observado eventualmente em um ou outro indivíduo. O que vai servir de base para a sociologia são os aspectos coletivos da vida humana em sociedade. Ou seja, existem certas características ali que são próprias do ser humano, mas que não são específicas de um ser humano, mas se referem a um conjunto comum, a um coletivo. E essas características podem ser identificadas, podem ser observadas. Pois bem, para Durkheim, seriam essas características observadas no conjunto coletivo dos indivíduos que serviria de base para a investigação sociológica. Por isso aí, o enfoque durkheimiano é chamado de enfoque coletivista. E esse será, então, o primeiro clássico da sociologia que iremos estudar. O nosso estudo aqui ele vai se organizar em três partes. Nós vamos estudar o objeto de estudo da sociologia para Émile Durkheim, as regras do método sociológico propostas por ele e como Durkheim, então, compreendia a sociedade, como Durkheim entendia aí a situação social e como ele descrevia, então, a sociedade a partir da sua estrutura, a partir da sua organização. Vamos lá? Primeiro ponto, aquilo que Durkheim definiu como sendo objeto de estudo da sociologia. Isso é uma característica fundamental das chamadas ciências modernas. Para Durkheim, particularmente, a sociologia ela não tem como objeto de estudo a sociedade, ou, sendo mais específico, o sociólogo, o cientista da sociedade, ele não investiga a sociedade. Por que ele não investiga a sociedade? Porque essa coisa genérica, essa coisa universal chamada de a sociedade, ela não existe. O que existem são as sociedades ou as diferentes sociedades particulares. Sendo mais especificamente ainda, o sociólogo ele não estuda a sociedade, ele estuda esta ou aquela sociedade situada neste ou naquele tempo, neste ou naquele período. É isso que existe. Então, enquanto investigação direta, enquanto trabalho direto, o sociólogo não investiga a sociedade. O sociólogo investiga os aspectos, as características, por exemplo, da sociedade brasileira no período colonial. Então, isso não é uma coisa universal, isso é uma coisa situada no espaço
e no tempo, e por isso é uma coisa particular. E o Emile Durkheim definiu, então, como sendo o objeto de estudo da sociologia o fato social. E o que é, então, o fato social? O que consiste nesse objeto de investigação que o Durkheim chamou, então, de fato social? O fato social, eles são maneiras de pensar, de agir e sentir que podem ser observadas socialmente e não são próprias de um ou de outro indivíduo, mas que podem ser observadas no conjunto geral dos indivíduos dentro da sociedade, certo? Portanto, o fato social já diz respeito a esse enfoque coletivista dado por Emile Durkheim na investigação sociológica. Então, existem certas maneiras de pensar, de sentir, que são identificadas no conjunto coletivo dos indivíduos, né? Então, existem certas características que servem para identificar não um indivíduo ou outro, mas que servem para identificar um conjunto comum de indivíduos, né? Geralmente, quando vai se estudar, por exemplo, uma sociedade e o povo que a constitui, busca-se por características que são comuns a esses indivíduos, né? Quando eu se estuda a sociedade brasileira, por exemplo, existe uma série de estudos que buscam identificar aí algumas características que são comuns na sociedade brasileira, que são comuns no brasileiro, né? Sociólogos, por exemplo, como Florestan Fernandes, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, são alguns aí que buscaram identificar, buscaram dar uma identidade para essa cara do brasileiro, né? Identificar esses aspectos gerais na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de sentir, que é própria dos brasileiros e não de um ou de outro brasileiro, certo? Portanto, aí, esses aspectos gerais constituem, então, o fato social. Por isso que, para Emile Durkheim, o fato social é um objeto científico verificável, né? Ou seja, são objetos que podem ser identificados, podem ser observados na sociedade. E seriam eles que serviriam de base para a investigação sociológica. Por isso, o Durkheim diria que o objetivo fundamental da sociologia seria buscar a causa dos fenômenos para controlar os seus efeitos, né? Então, seria entender como os fenômenos sociais estão relacionados uns com os outros, o que causa, o que provoca certos fenômenos sociais, para que, conhecendo a causa, possa se controlar também os seus efeitos. É o procedimento, por exemplo, que as ciências da natureza já faziam com o fenômeno natural. Então, se eu identifico as características, as causas de determinado fenômeno natural, eu posso, tendo poder sobre as causas, controlar os seus efeitos. Se eu sei que, por exemplo, determinado tipo de vegetação depende de determinada situação climática, e eu não tenho essa situação climática que é propícia para o seu crescimento, mas eu sei quais são essas condições, a ciência me permite, por exemplo, replicar essas condições, né? Eu posso criar uma produção, por exemplo, que ela tem um clima controlável, ou seja, em vez de eu depender só da natureza, eu controlo temperatura, umidade, irrigação e uma série de outros elementos naturais que são fundamentais. E por que eu posso fazer isso? Porque eu conheço as causas do fenômeno, eu sei como determinado tipo de vegetação cresce e se reproduz. E aí, conhecendo as causas desse crescimento e reprodução, eu posso controlar, então, os seus efeitos, fazendo com que esse tipo de vegetação cresça dentro de um espaço geográfico que, climaticamente, não seria adaptado para ele, mas controlando isso através de estufas, por exemplo. A mesma coisa funcionaria para os fenômenos sociais. Se eu conheço a causa dos fenômenos sociais, eu posso também aí controlar os seus efeitos. E para Emile Durkheim, todo fato social se explica por outro fato social. Ou seja, se eu quero entender e explicar a ocorrência de um determinado fenômeno social, eu não posso buscar as suas causas na natureza ou em fenômenos extranaturais, sobrenaturais. Tenho que encontrar
causa desses fenômenos na própria natureza, ou na própria natureza do fenômeno social, na própria sociedade. Por exemplo, se eu quero entender o fenômeno da evasão escolar no ensino médio, em determinada rede educacional. Então, esse é um fenômeno social. Eu não posso buscar as explicações para esse fenômeno, por exemplo, em forças naturais ou extranaturais, sendo ele um fenômeno social. Eu tenho que buscá-lo na própria sociedade. Não posso atribuir isso, por exemplo, a forças divinas ou forças malignas. Isso é o maligno agindo nas pessoas, nos alunos. Não, eu tenho que buscar a explicação para esse fenômeno social em outro fenômeno social. Isso seria, então, para Durkheim, uma explicação sociológica. E o Durkheim ele foi ainda mais longe e nos ajudou a entender e a identificar esses fenômenos dentro da sociedade, uma vez que esses fenômenos possuiriam características peculiares, características específicas. E quais são, então, as características do fato social? Os fatos sociais, primeiro, eles possuem exterioridade. O que isso significa? Significa dizer que o fato social ele existe primeiro fora do indivíduo e com o tempo é que ela vai sendo introjetada. Vamos pensar no caso, por exemplo, das normas de conduta, ou dos costumes, ou da moralidade de uma determinada sociedade, de um determinado grupo. A minha família, o meu grupo religioso, a cidade em que eu moro. Então, sendo um grupo social, esse grupo possui certas características que são comuns a eles, como, por exemplo, os costumes, as tradições, a moralidade, os hábitos são próprios desse grupo, dessa sociedade, e eles existem primeiro fora do indivíduo. É com o tempo que o indivíduo, ao nascer, vai introjetando essas características da vida em sociedade do grupo do qual faz parte. Vai adquirindo os hábitos, vai adquirindo o senso de moralidade, vai adquirindo os costumes desse povo. Por isso aí, os fatos sociais eles são externos, eles são exteriores, existem primeiro fora do indivíduo e têm existência fora do indivíduo. Existem aí fora dele e o indivíduo vai então absorvendo, vai introjetando e vai tornando essas condutas, esses comportamentos como parte também da sua conduta e do seu comportamento. Os fatos sociais eles são coercitivos, ou seja, eles definem a maneira de agir do indivíduo. E sendo coercitivos, eles exercem aí sobre os indivíduos certa força física ou simbólica. Por quê? Porque, dado que determinado grupo, determinada sociedade possui certos costumes, certas tradições, certos hábitos ou certos valores morais, o indivíduo que não age conforme essas condutas, ele pode sofrer aí, um tipo de violência física ou simbólica por parte do grupo social do qual faz parte. Assim como também o indivíduo ele vai adequando a sua conduta e seu comportamento a esses elementos, ou seja, eles vão ditando a maneira do indivíduo pensar, a maneira do indivíduo sentir, a maneira do indivíduo agir. Então, os fatos sociais eles vão moldando também a conduta e o comportamento dos indivíduos, ou de cada indivíduo aí em particular. E os fatos sociais também possuem generalidade, ou seja, eles são genéricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os fatos sociais eles não são próprios de um ou de outro indivíduo, mas também eles não são universais, ou seja, eles são identificados em todo e qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer período da história. Não, os fatos sociais eles se referem a um conjunto geral de indivíduos dentro de um grupo ou dentro de uma sociedade. Determinadas condutas, costumes, valores, valem para um grupo pequeno, a minha família, o meu grupo familiar, a região onde eu moro, e não necessariamente para todo mundo, para todo um estado, para todo um país, e muito menos para todo ser humano no planeta. Então, eles são gerais, eles são genéricos. Então, eles se referem ao conjunto geral de indivíduos. Então, as condutas, os costumes, ele não é identificado em um e outro indivíduo. Eles são identificados no conjunto geral dos indivíduos. Por isso que os fatos sociais são exteriores, são coercitivos e são gerais.
certo? E isso ajuda a gente a identificar e reconhecer o fato social na sociedade. Identificado, então, o objeto de estudo da sociologia, aquilo que Durkheim definiu como sendo objeto de investigação sociológica, ele estabeleceu também os procedimentos, os passos que o sociólogo deveria seguir para investigar o fenômeno social, para fazer uma investigação científica da sociedade. E aí, ele estabeleceu, então, as chamadas regras do método sociológico, que é, inclusive, o título de uma obra do Emile Durkheim, né? A obra em que ele define, então, quais são os procedimentos metodológicos, quais são os passos fundamentais que o sociólogo deve dar para poder, então, fazer uma verdadeira investigação científica da sociedade. Então, vamos saber aqui quais são essas regras para Emile Durkheim. Primeira regra, seguir os passos das ciências naturais, ou seja, tratar os fatos sociais como coisas, né? Então, o que é um fato social? Nós dizemos agora há pouco. Um fato social é um dado empiricamente observável, ou seja, é um fenômeno que eu posso olhar para a sociedade, observá-lo, identificá-lo, descrevê-lo, estudá-lo, entender como ele funciona. Portanto, o sociólogo ele deve seguir esses passos dados aí pelas ciências da natureza. Vale lembrar que o Durkheim foi aquele sociólogo responsável por estabelecer uma sociologia do ponto de vista do positivismo, né? Então, a influência durkheimiana é a influência do positivismo científico. Por isso aí, como toda ideia de ciência positivista, a referência de cientificidade são as ciências da natureza, de maneira particular, a física, né? A física foi o grande modelo de ciência na modernidade, particularmente depois de Sir Isaac Newton, né? Ele se tornou a referência do que era fazer ciência. Por isso, o sociólogo, se quisesse de fato fazer ciência, deveria seguir então os passos, ou deve seguir os passos das ciências da natureza. E tratar o seu fenômeno de investigação, o seu objeto de investigação, não como um dado particular ou subjetivo, né? Não como algo que não possa ser entendido ou descoberto, mas deve tratar o fato social como sendo uma coisa. Isso garantiria uma qualidade fundamental das ciências positivistas, que seria a objetividade. Toda ciência, do ponto de vista das ciências modernas, das ciências positivas, elas possuem objetividade. O que significa dizer isso? Significa dizer que o fenômeno social, o objeto de investigação da ciência, ele existe independente do sujeito. Ou seja, com a mesma objetividade e clareza com que eu posso observar um objeto à minha frente e descrevê-lo, esse objeto tem essa forma, tem essa cor, é desse jeito, tem essas características, o sociólogo também pode investigar o fenômeno social e identificar essas características e descrever esse fenômeno, né? Porque o fenômeno ele existe como coisa e, como tal, ele pode ser observado, pode ser identificado, pode ser estudado. Então, tem que tratar o fenômeno social, que o Emile Durkheim chama de fato, como sendo uma coisa. Caráter de objetividade fundamental para a ciência. Segunda regra do método sociológico para Durkheim é a regra de que o sociólogo ele deve descartar as pré-noções e os prejuízos, né? Pré-noções e pré-juízos que ele tem sobre o fenômeno social. Por quê? Aqui vale uma velha máxima socrática, né? Não tem como eu conhecer alguma coisa que eu diga que já conheço, né? Então, se eu já digo que conheço alguma coisa, se eu já digo que sei alguma coisa, eu não preciso estudá-la, né? Portanto, se eu, enquanto sociólogo, vou estudar o fenômeno social, vou estudar o fato social, eu tenho que descartar qualquer pré-noção e prejuízo que eu tenho sobre o assunto. Por que eu tenho que fazer isso? Porque senão as minhas pré-noções, os meus pré-juízos podem enuviar o meu objeto, né? Podem aí confundir a minha investigação. Em vez de eu estudar de fato o fenômeno como ele é, como ele se